1 Coríntios, capítulo 13, a saber, o versículo 7, o apóstolo dos gentios, o ministro da incircuncisão, o apóstolo Paulo, lhe disse que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo suporta, não trata com leviandade, não busca seus próprios interesses. Então, querido, Deus é amor. Então Lula prega o socialismo. Lula luta por justiça social nesse país e prega contra a desigualdade social. E se você for olhar na história bíblica, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, ele foi o primeiro socialista. Tu te lembra que no livro histórico de Mateus, capítulo 19, versículo 21, ele olhou para o jovem rico e disse assim: quer ser perfeito? Quer ter a vida eterna? Vai, vende tudo quanto tu tens e dá aos pobres. Depois tu vem e segue-me. Jesus foi o primeiro socialista. Jesus nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Jesus de Nazaré, ele preferiu andar no meio das prostitutas, dos pecadores, dos tomadores de vinho, dos beberrão, do que da elite rica, racista, religiosa do templo de Jerusalém e dos escribas e fariseus, que eram os guias, os pastores do povo de Israel. Jesus preferiu andar no meio dos pecadores do que no meio dos hipócritas da religião judaica, do judaísmo, a saber, os escribas e fariseus, que pregavam aquilo que não viviam, né? Os fariseus eram tirados a santarrões, os fariseus eram aqueles caras tirados a preservadores dos bons costumes. Os fariseus pregavam contra adultério e traíam suas mulheres. Os fariseus pregavam contra o roubo e roubavam as pobres viúvas, usando o nome santo de Deus. Tanto é que Jesus de Nazaré, no livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 14, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais as casas das pobres viúvas, com pretexto de fazerem prolongadas orações. Por quê? Porque os líderes religiosos da época de Jesus de Nazaré iam na casa das pobres viúvas, ficavam comendo e bebendo, e roubavam o dinheiro das pobres viúvas, usando o nome santo de Deus. E os fariseus de hoje são os intitulados bispos, pastores, apóstolos e pastoras. Eles que são os fariseus de hoje. Então Jesus pregava contra o sistema religioso da sua época. E os fariseus eram tirados a santarrões, mas eles pregavam que não viviam. E você vê que Jesus era tolerante com prostituta, Jesus era tolerante com tomador de vinho, com os beberrão, com os pecadores, mas com os hipócritas do templo religioso de Jerusalém,